Olá, meus amigos, eu, Luiz Celício, estou mais uma vez aqui no canal Telamix para mais um review retrô, ou seja, aqueles comentários a respeito de filmes que marcaram época e, sobretudo, cativaram a nossa memória afetiva. Especialmente esse que eu trago hoje, que é a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. É bem verdade que há cerca de uns 3 anos atrás eu já fiz esse review aqui no canal. Mas por que eu decidi fazer, digamos que esse remake? Porque eu assisto a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça pelo menos umas 2, 3 vezes por ano. E fui na estreia dele aqui no cinema no Brasil, que foi em 2000. Bem verdade que lá na gringa foi lançado um pouquinho antes, mas eu já vou comentar disso daqui a pouco. E é um filme que ele merece muito ser conversado, muito ser debatido. É uma obra-prima do Tim Burton, inspirado no desenho clássico da Disney, lá do início da década de 50, e tem outras características muito legais que eu acredito que eu posso estar comentando com vocês, pois além de curtir o trabalho do Tim Burton, eu estive na exposição que ele fez aqui em São Paulo em 2016 e lá eu pesquisei muita coisa sobre Sleepy Hollow que ele trouxe aqui para o Brasil e uni isso com essa memória afetiva para a gente poder estar batendo esse papo muito bacana aqui. Mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer aquele velho pedido de sempre. Ou seja, meu amigo, minha amiga, caso você está clicando por aqui pela primeira vez, dá uma força aí, vai, não custa absolutamente nada se inscrever aqui no canal. E também, por que não, me seguir lá no Instagram, que é no @telamixfilmes. Bom, pessoal, vamos então começar a falar mais propriamente dito a respeito do filme, que eu acredito que é o que interessa, é o que todos clicaram aqui para isso. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é um filme que eu tenho que abrir dizendo que, sobretudo, ele tem uma fotografia que, para quem gosta dessa coisa do visual, essa coisa da arte, dessa coisa da visão do diretor, exatamente como foi criada a vila de Sleep Hollow, que eu vou abrir dizendo aqui para vocês, ele se torna uma obra atemporal, se falando em termos de obras-primas mesmo cinematográficas. E deixa esse filme com aquela sensação de que, olha, é um filme para 100 anos, é um filme que não precisa ter remake, ninguém precisa mexer nele, é absolutamente perfeito. Ele foi inspirado, como eu disse para vocês, uma obra da Disney, que é a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, lá da década de 50, que veio de outras lendas, principalmente da Alemanha. Eu também tenho um vídeo aqui falando sobre a verdadeira lenda. Mas o Tim Burton, na época, ele foi muito mais além. Ele quis dar a sua versão no roteiro, na história, que vai muito além. Por exemplo, o personagem principal, o Ichabod, lá no filme da Disney, ele é meio pastelão, ele é um cara meio atrapalhado, é um cara meio bicho grilo. E aqui não, ele já dá lugar para um investigador, que é o próprio Johnny Depp, que faz o Ichabod, com trejeitos muito interessantes, que eu até já destaquei aqui num vídeo anterior, que parece que ali nesse filme já começava a nascer o Jack Sparrow, do Johnny Depp, com todos aqueles trejeitos, aquelas coisas, aquele jeito meio atrapalhado, o sotaque até é muito parecido. Eu acredito que o Depp ele tirou muito desse personagem anos depois que ele viria fazer Piratas do Caribe. Mas eu quero falar um pouco mais com vocês sobre essa paisagem, sobre a questão da fotografia de Sleepy Hollow. Esse cenário todo, ele tem nos extras de um dos DVDs que eu tenho aqui digitalizado. É pena que eu não posso colocar, senão o distribuidor acaba cortando meu vídeo, pedindo direitos autorais, enfim, é aquela coisa toda que enche o saco, mas que a gente tem que obedecer. Mas então, comentando com vocês, porque muitos já devem ter o filme aí na cabeça, o Tim Burton, ele criou tudo aquilo no papel, tá?
não foi um produtor ou um publicitário, como é nos dias de hoje. Olha que tal se a gente pintar aquela parede de amarelo, aquela de verde. Não. Todo o conceito visual desse filme, o Tim Burton, assim como muitos outros filmes dele, ele fez todo na mão e só deu para os engenheiros construírem. E depois ele ainda foi lá fiscalizar para ver se estava tudo absolutamente igual ao que ele criou no papel. Até aqueles espantalhos com a cabeça de abóbora, muito, muito legal mesmo. Foi o conceito do Tim Burton, o próprio cavaleiro, também com aquela aparência demoníaca, foi tudo desenhado antes do storyboard, ainda pelo próprio Tim Burton. Aí você já começa a ver a genialidade de um diretor como ele, que não se contenta só em ficar ali por detrás das câmeras dando pitaco se o ator ele está fazendo a cena certa ou está fazendo errado. Não, o Tim Burton ele faz parte desse time de diretores que ele tem uma visão muito além. E quando começa o filme, você já percebe logo de cara que ele te ganha por isso. Você percebe que ele tem algo mais. Todas as cenas são as cenas cheias, aquela cena que eles chamam de cena principal, ou como eles dizem lá na gringa, um master shot, que pega todo o campo de visão do que está acontecendo ali, você percebe cada detalhezinho que foi criado pelo Tim Burton, ok? Agora, falando mais propriamente dito a respeito dos personagens, tem que abrir, claro, dizendo a respeito do Johnny Depp, que ele é um personagem, o Ichabod, diferente dos desenhos, como eu disse ainda há pouco. Ele é enviado ali para a vila de Sleepy Hollow, pois ele é um investigador em Nova York considerado muito sagaz, bem verdade, uma Nova York de 1800 e bolinha, não como é nos dias de hoje, é bem verdade. E ele traz ali todos os apetrechos e as maneiras não convencionais de se investigar um crime. E ele mesmo duvida que possa ser algo sobrenatural que está acontecendo por ali. Logo de cara, ele acaba roubando o coração da Katrina, que é interpretada pela Christina Ricci, isso mesmo, aquela garotinha lá da família Adams no início dos anos 2000, que hoje já está uma moça aí, aliás, né, uma mulher já com mais de 35 anos, fez Matrix, depois fez muitos outros personagens, mas eu acredito que no próprio A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça ela tá diferente. Além de sempre linda, você percebe que até isso Tim Burton ele consegue extrair dos atores. Você não consegue comparar a Christina Ricci desse filme com um dos outros, não só no aspecto visual, mas com toda aquela delicadeza, aquela questão de ser uma lady ali de uma vila que esconde os segredos de família, é bem verdade, junto com ela, e que consegue não só cativar o coração do personagem principal, como de todos que estão ali em volta. A partir do momento que o cavaleiro, desde o primeiro segundo do filme, toma corpo, ele emerge na história, você já fica ali do cinema. Quando eu vi isso no cinema, gente, putz, eu achei sensacional, porque com todo aquele ambiente bucólico, como eu disse, criado pelo Tim Burton, aquela neblina que é um monte de fumaça, na verdade, jogada por máquina de fumaça, se você vê o making off do filme, mas que eu lembro a sensação de ter assistido da estreia, foi fantástica, assim, já dá aquele clima de filme de terror, uma coisa que está faltando para os dias de hoje, é bem verdade, que é você sentir aquele medo, você sentir aquele frio na barriga e perguntar para si mesmo o que vem a partir daí no restante de toda a história. E eu sinto ainda hoje, depois de ter assistido esse filme, acho que umas 50 vezes, eu sinto ainda esse friozinho na barriga quando vem a trilha sonora e emerge aquele cavaleiro na tela. Que, aliás, quando ele é revelado, ele foi brilhantemente interpretado pelo Christopher Walken, o ator que desde sempre traz consigo aquele semblante misterioso e que se encaixou perfeitamente
no personagem desenvolvido pelo diretor. Em seguida, a história ela é muito bem amarrada também. Não é só a questão dos atores, não é só a questão da construção de cenários, fotografia, como eu disse ainda há pouco. Ela intriga dentro de um plot twist que é revelado quase no final do filme, é bem verdade, e isso faz com que você se interesse pela história. Algo que, diga-se de passagem, nos dias de hoje está faltando muito, sobretudo para esse gênero de filmes de terror. Ou seja, para mim, a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, ou The Legend of Sleepy Hollow, seu título original, ela é uma obra completa. Embora não tenha sido um filme aí que concorreu a Oscar, etc e tal, mas nós sabemos muito bem quais são os critérios que a academia escolhe, que são os seus próprios critérios, não os critérios do gosto do espectador muitas vezes, mas tirando tudo isso, como eu disse, um filme em que o Johnny Depp começa a encontrar ali uma saída para um personagem genial que ele viveria anos depois. Um filme que traz uma Christina Ricci já amadurecida e muito bem dirigida pelo Tim Burton, que tem a construção do vilão com um propósito excepcional e que sabe levar o seu espectador àquele verdadeiro clímax de terror. E, aliás, trazendo ainda um elenco muito experiente para a época, ao qual se destaca uma breve atuação do próprio Christopher Lee. Essa história, ela também é curiosa dentro de The Legend of Sleepy Hollow. Eu li numa revista, logo depois que o filme foi lançado, que o Tim Burton queria o Christopher Lee, na verdade, para o filme todo. Mas o Christopher Lee já tinha algumas agendas, outros compromissos com teatro nessa época. Mas a obsessão do Tim Burton era tanta de ter ele, especialmente nesse filme, que ele chegou a ir na casa do Christopher Lee na época, meio que pedir pelo amor de Deus para ele fazer uma ponta no filme, pelo menos, e foi o que acabou acontecendo. O Christopher Lee disse que olhou e tal, pá, tá bom, eu vou dar uma força para você, eu vou fazer uma pontinha no seu filme e tal, o que de certa forma até ajudou muito na divulgação. E até hoje, mesmo com um personagem ali que tem tempo de tela curtíssimo, eu acredito que é um minuto e pouco, que ele faz ali a espécie de um juiz que vai mandar o Ichabod lá para a vila de Sleepy Hollow, é emblemática. É esse gênio, o cara que fez um Drácula que ficou marcado para sempre, um cara que sempre foi marcado por filmes desse gênero e que inclusive eu tenho um especial do Christopher Lee aqui no canal, hein, pessoal, lá na nossa série que enfim levou, vou deixar linkado no final desse vídeo. Enfim, como eu disse e repito para vocês, assistam, ok? Antes de eu encerrar, fiquei também de esclarecer a questão do lançamento que eu comentei aqui que eu assisti em 2000 no cinema, ok? Ele foi lançado lá na gringa, dos Estados Unidos, em 17 de novembro de 1999. Outro item interessante, por quê? Em 99 eu também tenho um vídeo aqui no canal falando que foi o ano dos filmes de terror. Acredito que nunca nos últimos 30 anos, pelo menos, que eu acompanho o cinema, Hollywood lançou tantos filmes interessantes, se não de qualidade, mas interessantes, em um único ano como foi o ano de 1999. Vou deixar linkado esse vídeo que eu falo a respeito disso aqui no final também. Mas, enfim, no Brasil foi só em janeiro de 2000. Tinha um intervalo de tempo considerável. Acredito até porque também nós tínhamos outros filmes de terror bons, até como Fim dos Dias, Sexto Sentido, estava estourando A Bruxa de Blair no final do ano de 99, então acredito que eles acabaram dando esse intervalo para lançar o filme do Tim Burton no comecinho do novo milênio, ou seja, como eu disse ainda há pouco, aqui no Brasil, em 28 de janeiro de 2000. Meus amigos, eu ficaria muito contente se vocês continuassem esse bate-papo a partir de agora aqui nos comentários, para a gente poder interagir muito mais a respeito desse
que é um dos meus filmes favoritos, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Quanto mais, eu só tenho a dizer que foi um imenso prazer poder estar conversando com todos. Um grande abraço e até muito breve.